Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal do RH em Ação, do Básico ao Estratégico. Meu nome é Cristiane Costa, sou diretora executiva da Líder RH e eu atuo na área de gestão de RH há mais de 23 anos, desenvolvendo mentoria com os líderes de grandes empresas. E hoje nós vamos falar sobre a cultura organizacional. Dentro da nossa aula aqui, como que essa cultura organizacional influencia na produtividade dos seus funcionários. A gente analisa a cultura organizacional como uma diferenciação no ambiente corporativo e o quanto essa cultura ela pode impactar, sim, de fato, na produtividade dos seus funcionários. É papel de toda empresa manter uma cultura organizacional positiva e agradável, uma vez que esse fator impacta, gente, diretamente na produtividade dos seus colaboradores. Entretanto, nós sabemos também que essa é uma tarefa muito desafiadora para os gestores. Pensando nos desafios e na dificuldade de realizar a manutenção da cultura organizacional, nós preparamos alguns pontos para explicar para vocês as melhores práticas dentro dessa visão da gestão da cultura organizacional. Mas aí você me pergunta, Cris, mas o que é essa cultura organizacional, na sua opinião? A cultura organizacional, ela representa os hábitos, as crenças, os valores e as políticas internas e externas de uma empresa. Tais fatores ajudam a otimizar a produtividade do trabalho da equipe, uma vez que, implementada uma boa cultura, cresce o nível de satisfação e de motivação desses colaboradores. Essa satisfação, gente, pode ser tanto relacionada a questões do dia a dia do profissional, quanto os aspectos emocionais que refletem na convivência com seus superiores, com seus colegas de trabalhos, com seus pares de trabalhos ou os clientes da empresa. É importante a gente levantar um ponto e destacar que as empresas com uma cultura organizacional bem alinhada e bem fomentada têm grandes possibilidades de ter sucesso e uma maior produtividade. Só que tem alguns pontos que a gente tem que apostar que leva a essa cultura a fomentar uma performance maior. Aí a gente tem que analisar a motivação da equipe, os valores de excelência e qualidade desse ambiente, e aí a gente faz algumas questões, os alinhamentos para que isso aconteça, tá? E aí você me pergunta qual que é a importância de uma cultura forte para a empresa? A cultura organizacional forte, bem fundamentada, dá diretriz clara sobre os valores da empresa e sobre o que os funcionários devem seguir. Isso traz o sentimento de vestir a camisa, ou seja, os profissionais entendem a identidade da empresa e se sente parte integrante desta. Esse sentimento, gente, traz diversos pontos importantes, como a melhoria do clima organizacional, o aumento do engajamento, uma maior satisfação do ambiente de trabalho, entre vários outros aspectos. Além disso, por estarem mais envolvidos com a empresa, esses trabalhadores, esses funcionários, conseguem desenvolver as suas atividades com mais atenção e dedicação, afetando diretamente a qualidade dos produtos e dos serviços oferecidos. Também podemos observar nessa cultura que, graças a essa sensação de pertencimento e alta satisfação, esses colaboradores começam a dar depoimentos positivos sobre a corporação, sobre a empresa, atuando como defensores da marca. Isso ajuda também na reputação como empregador, na aceitação dos clientes e na atração de novos investidores para essa empresa. Aí, nós temos que levantar o ponto, como essa cultura organizacional vai impactar mesmo, Cris, na produtividade desses colaboradores. Por entenderem a importância dessa estratégia, muitas empresas, gente, estão investindo em meios para melhorar
constantemente seus ambientes de trabalho. Isso porque a satisfação de seus funcionários e a criação de condições que possibilitem experiências mais agradáveis dentro e fora da companhia são ações que resultam em mais entusiasmo e, consequentemente, mais engajamento. Os profissionais que se sentem felizes e têm os mesmos valores da empresa têm diretamente uma produtividade maior e mais orgulho de trabalhar e buscar sempre crescer dentro dessa empresa. Afinal, eles são os responsáveis pela aplicação prática dessa cultura organizacional. Por isso, enraizar um código de cultura que estabelece ética, qualidade e respeito, visão de times, é extremamente importante, estratégico. É essencial que destaquemos que a cultura de uma empresa não deve ser estática. Ela deve se transformar e melhorar com o tempo de acordo com a influência da sociedade, das tendências tecnológicas, sem perder, obviamente, a sua estrutura base principal. Desta maneira, é possível sempre ter uma empresa ética de acordo com as expectativas que esses funcionários têm e também que os clientes têm sobre essa empresa. Vamos falar um pouco desses benefícios dessa cultura organizacional. Quando a empresa, gente, favorece um bom clima no ambiente de trabalho, os seus funcionários, seus colaboradores, tendem a ser mais cooperativos, auxiliando uns aos outros e sempre se colocando disponíveis para trabalhar em conjunto. Além desses benefícios, podemos destacar o respeito no ambiente de trabalho, o foco no desenvolvimento de uma carreira dentro dessa empresa, a diminuição de conflitos internos, maior satisfação dos clientes e retenção desses talentos. Nossa, Cris, muito legal, mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai, de fato, melhorar essa cultura empresarial das empresas? Nós temos alguns pontos. Um deles é melhorar a comunicação interna. Sem uma boa comunicação interna, vai ser difícil isso acontecer. Passar as ideias da empresa para os funcionários, para os colaboradores, de maneira clara e precisa. Então, é necessário que se melhore a comunicação interna. Também é necessário ouvir vários pontos de vista. Afinal, dentro dessa análise, o local de trabalho ele é composto por pessoas com diversas opiniões. Então, você precisa trabalhar essa comunicação, essa escuta ativa. O diálogo também interno, dentro dessa organização, vai ajudar a manter os profissionais alinhados em um mesmo propósito. Isso vai fortalecer a cultura e ressaltar os objetivos corporativos. Também abrir um espaço para uma participação mais democrática de todos, podendo dar feedback sobre os processos internos e sobre o relacionamento com essa liderança. Isso vai fundamentar um pouco mais a estratégia dessa empresa, vai fomentar mais as informações e vai promover um ambiente mais motivador e produtivo. Um outro ponto importante nisto é incentivar o crescimento profissional. Nós sabemos que a valorização dos funcionários deve ser destaque de qualquer cultura organizacional. E esse ponto não é reforçado apenas na remuneração. É claro que oferecer um valor dentro do praticado de mercado vale, obviamente, como uma âncora para a retenção desses funcionários, mas esta não é a única medida. A organização deve oferecer oportunidades de crescimento interno, além de reconhecer bons desempenhos e superação nos resultados. Importante a gente fomentar essa cultura também desses feedbacks, oferecendo treinamentos, tendo convênio com instituições de ensino, estruturar planos de carreira sólidos e claros e que tenham um RH à disposição para esclarecer dúvidas sobre o crescimento interno. Com uma boa política, gente, de valorização, a cultura é reforçada
e desenvolvida de maneira orgânica entre essas pessoas, entre os colaboradores. Vale a pena baseá-la em resultados reais e justos. Qualquer favoritismo coloca a iniciativa em risco e provoca o desencorajamento em relação à transparência desses processos, em relação à cultura, em relação aos funcionários. Fazer também, um ponto muito importante, fazer avaliação de desempenho, aplicar as avaliações de desempenho na empresa, analisar e mensurar a performance desses empregados, desses colaboradores, com base em métricas bem definidas. Alguns consideram não só os números de produção, mas também os aspectos comportamentais, observar o alinhamento dessas atitudes à cultura da empresa. As avaliações são uma maneira que nós temos de pressionar ou de desenvolver um funcionário, colocar uma rota para aquele funcionário. Então, é muito importante ter essas mensurações bem claras e definidas, tá? Essa prática, ela vai fomentar e afetar a cultura da empresa. Direcione o processo seletivo. Se a cultura está bem definida, mas ainda não é praticada internamente, você percebe que seus funcionários são alheios, não se identifiquem, procura desenvolver um processo seletivo já aplicando essa avaliação do fit cultural da empresa. Analisar essas pessoas que estão entrando na empresa com o fit cultural desejado pela organização. Isso vai criar uma cultura mais forte, vai reter pessoas, vai estruturar uma equipe capaz de representar esses projetos com fidelidade e desenvolver uma cultura mais sólida dentro da organização. Invista também, para fomentar a cultura, numa saúde ocupacional. Hoje é muito importante a gente ter projetos, né? Ter uma visão do bem-estar do colaborador. É muito importante e as organizações mais modernas, voltadas para a gestão de pessoas humanizada, sabem que investir nisso, nessa política de saúde, de qualidade de vida, provoca um impacto muito positivo na cultura organizacional. Crie projetos comunitários. A cultura não é só interna, ela deve ser exposta para que os clientes vejam os valores sendo colocados em práticas. Para isso, crie projetos comunitários que envolvam ações sociais no bairro, na cidade, nos quais aquela empresa está instalada. Esses projetos também podem envolver iniciativas ambientais, desde práticas até pontos, né? Alguns pontos que os próprios funcionários também podem ajudar. Incentive os colaboradores a participar dessas ações, destacando com esses projetos, estão ligados a pontos enfatizados na empresa dentro dessa cultura organizacional. Qualquer iniciativa de cunho comunitário precisa estar alinhada aos propósitos organizacionais e às práticas internas. De nada adianta mover ações de diversidade se há preconceito no processo seletivo ou se dentro do quadro de funcionários ainda não é ocupado por pessoas de diferentes gêneros, idades e orientações sexuais, por exemplo. Então, antes de jogar isso para a comunidade, você também deve fazer essa tratativa interna. E é isso, gente. Então, esses são alguns pontos que a gente fundamenta a cultura organizacional. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. E continue nos acompanhando, continue acompanhando o nosso canal. Tem muito conteúdo aqui relevante para vocês. Obrigada.